Olá, eu sou Francisco Furro, sou professor e esse aqui é o segundo vídeo da nossa série sobre mobilidade urbana. Hoje, programado, era para a gente falar do vídeo envolvendo a polêmica, a falsa polêmica entre o transporte ativo e o transporte motorizado. Mas diante da pandemia, desse imenso problema que a humanidade está enfrentando, que é o Covid-19, o coronavírus, eu lancei uma enquete ontem nos meus canais de Instagram e de Facebook para perguntar se a gente deveria diminuir o número de ônibus ou diminuir o transporte coletivo. Vejam bem, continua havendo muita cantada de pneu e o trânsito, apesar de ter em Belo Horizonte o trânsito ter diminuído, as pessoas continuam se locomovendo. E isso é muito bom. Mas voltemos então ao início da nossa questão. Eu fiz a enquete e a enquete ficou dividida. Muitas pessoas participaram, eu agradeço a todo mundo que participou. Mas a enquete ficou dividida porque a gente não sabe de fato como agir nessa situação. Nós vamos diminuir o nosso fluxo na cidade? Nós vamos diminuir o transporte coletivo? A gente vive numa sociedade que não pode parar. Muitas vezes a gente não tem o direito de adoecer, porque se a gente adoecer a gente deixa de receber, a gente deixa de trabalhar. Isso é uma realidade escancarada. Então o que nós vamos fazer? Vamos pensar onde já aconteceu, onde a epidemia já se espalhou. Por exemplo, a China. A China demorou a ter um plano de contingência, demorou a se colocar e se preparar para enfrentar esse vírus e entrou em estado de calamidade. A mesma coisa aconteceu com a Itália e com outros países da Europa. Então, uma lição nós já temos. É melhor prevenir do que remediar. Outra questão, a gente não pode parar. Vivemos numa sociedade onde a gente não pode parar. Como nós vamos fazer? Existem pessoas que podem ficar em home office. Que bom, que bom. Que bom que elas têm essa possibilidade, mas existem pessoas que têm que sair de casa para trabalhar. Isso é um dado de realidade. A mobilidade urbana, portanto, não pode parar. Mas a gente deve diminuí-la? A gente deve proibi-la? A gente deve aumentar o número de ônibus? Como que a gente vai fazer com o metrô? Bom, no Brasil a gente tem três soluções por enquanto. Belo Horizonte não se colocou, eu vou falar um pouco de Belo Horizonte, mas no Brasil nós temos 3 soluções por enquanto, eu vou apontar as 3. No Rio de Janeiro, o governo orientou que o transporte, o transporte coletivo urbano, os ônibus andem com a capacidade dos ônibus diminuída, ou seja, não evite aglomerações dos ônibus, que só andem passageiros sentados com as janelas abertas. Em São Paulo, por outro lado, a prefeitura entrou num acordo com as empresas. Quando os ônibus param nas garagens depois de realizadas as viagens, eles são higienizados. Medida profilática para combater a difusão do vírus. Por exemplo, em Recife, houve a diminuição dos ônibus. Em Belo Horizonte, por enquanto, onde eu saiba, a única orientação que há é para os motoristas de aplicativos. Os sindicatos dos motoristas de aplicativos orientou os motoristas a evitarem as viagens conjuntas, evitarem as aglomerações nos automóveis. Diante desses 3 cenários, e dado que a gente já sabe que é melhor prevenir do que remediar, me parece mais adequada a solução adotada pelo Rio de Janeiro, por enquanto. Diminuir a capacidade máxima do transporte coletivo. Lembrando que há pessoas que não podem deixar de trabalhar, porque podem ficar sem receber se deixarem de trabalhar. Então a gente não pode, a meu ver, proibir ou restringir a mobilidade urbana, mas nós devemos nos precaver. Me parece bom também, e talvez uma solução ideal seria casar os 2 processos, o de São Paulo e o do Rio de Janeiro, ou seja, uma diminuição da lotação dos ônibus com uma higienização nas garagens após as viagens. A mesma coisa no metrô. Me parece que seria uma boa medida, um bom plano emergencial para a contenção da difusão do vírus. Portanto, a gente vai ter que construir juntos esse conhecimento de como que a mobilidade urbana vai se adequar a essa realidade de pandemia. Vamos ter que pensar nos casos onde a contenção foi bem sucedida. Vamos ter que mirar no exemplo onde não houve contenção, onde o governo não agiu em tempo real e a epidemia se transformou numa epidemia mundial e saiu de controle. Portanto, agradeço novamente a quem participou da enquete, maravilhosa a participação de vocês. Lembrando que na próxima terça-feira eu lanço outra enquete sobre mobilidade urbana, tanto no Instagram quanto no Facebook.
Que esse videozinho agora, ele vai para o meu canal do YouTube, mas eu vou publicá-lo no IGTV, então ele vai poder ser visto no Instagram e também vou publicá-lo no Facebook. Gostaria muitíssimo de agradecer a vocês, quero contar com a participação de vocês. E lembrem-se, por favor, é melhor prevenir do que remediar. Vamos nos cuidar, cuidar dos nossos idosos, cuidar das nossas crianças. Se não tem álcool gel, gente, pode usar água e sabão. Tenhamos calma. Um beijo, um abraço e até a próxima quarta-feira.